Caio Santana, vou sentar, porque eu não preciso ficar em pé. Como tornar uma sala de oração sustentável, financeiramente e espiritualmente. É para os dois? Sim, os dois podem responder. Acho que pode. You want me to answer? Okay. So I think there's several important points. Tem pontos muito importantes. One is the Bible verse, Psalm 127. Um é o versículo bíblico de Salmo 127. Salmo 121. Amém. 127. It says, unless the Lord builds the house, we labor in vain. Então, se o Senhor não edifica a casa, construímos em vão. And so ultimately we have to rely on the Lord, right? We have to trust the Lord to provide spiritually, financially, and every other way. Precisamos descansar no Senhor para que Ele proveja de forma espiritual e financeira. And so one of the keys to that is that if somebody tries to build a house of prayer and they don't have the directive from the Lord, it's likely not going to go very well. It's going to be very difficult. Uma das chaves pessoas tentam construir a casa de oração sem, na verdade, ter ouvido o Senhor de que você tem que fazer isso. Então, se você não ouviu, você não vai fazer bem feito. Oftentimes there's a heart for it, but there isn't the timing of the Lord, the people, the leadership that the Lord wants to gather. Então, na verdade, não é só ouvir de Deus isso, precisa ter a liderança, precisa ter pessoas reunidas, várias coisas para que tudo isso aconteça. And so it's just so key, like I was saying last night, we have to wait for the timing of the Lord in every phase, for the idea, for the strategy, and for the execution. Então é uma chave que eu falei ontem à noite. A gente precisa esperar no Senhor e ouvir dele as estratégias, o plano, tudo que precisa ser feito. So I will say in regard to how to keep it sustainably spiritually, once you have the marching orders from the Lord, I'll give you 2 points on how to keep it sustainable spiritually. Sorry. Yes. Once you have the directive from the Lord, then I'll give 2 points on how to keep it sustainable spiritually. Então, uma vez que você tem esse chamado do Senhor, eu vou te dar 2 chaves para que você mantenha isso sustentável. So first is make it about the presence of God. Make it primarily and firstly and centered on the presence of God. Então, primeiro, a presença de Deus precisa ser o centro, precisa ser o foco, a presença dele. That's the key issue. Essa é a chave principal. So many people, they see the house of prayer in Kansas City, or they see the one in Atlanta, or around other places, and they try to just reproduce a model. Então, as pessoas veem a casa de oração em Kansas City, ou elas veem a casa de oração em Atlanta, ou em qualquer outro lugar, e elas tentam reproduzir aquilo que elas veem, um modelo. And the model can be helpful to sustain prayer, but the house of prayer is not about a model. It's about Jesus. It's about the presence of Jesus. Então, o modelo realmente ajuda você a tornar a casa de oração sustentável, mas não se trata só sobre isso, se trata sobre Jesus. Então, a casa de oração é sobre Jesus. And so, firstly, make it about the presence of Jesus, worshiping Jesus, praying the word of God to the heart of Jesus. Make it about Jesus. Então, que o foco tem que ser Jesus, tem que ser olhar para Jesus, tem que ser Ele no centro. And then secondly, make it family. The church was always supposed to be a family. It was always supposed to be brothers and sisters operating in love together. Então, fala sobre ser uma família. A igreja sempre precisou ser uma família. Então, irmãs e irmãs juntos, reunidos na presença de Jesus. So you care for one another. I think I'm too loud. I think I'm too loud. So you care for one another. You O microfone dele está muito alto. Look out for one another. You're in each other's lives, and you really are just operating as a family. The closer together, the more that people are,
the stronger and the more sustainable the ministry of the House of Prayer will be. Então, pastoreando um ao outro, cuidando um do outro. Então, quanto mais fortes somos como famílias em Cristo, mais sustentável também se torna essa missão. And so now I'll go to the second part, financially. Agora, falando sobre finanças, sobre I financeiro. think this House of Prayer has a model of missionaries who raise their own support to do night and day prayer. Eu acredito que essa casa aqui, eles têm um modelo dos próprios missionários levantarem seu sustento para a oração de noite. That's the model that we have in Atlanta, Georgia. E esse é o modelo que nós fazemos também lá em Atlanta, na Geórgia. And I would just say that raising money as missionaries, it's a biblical idea. It's a biblical concept. E levantar seu próprio sustento como missionário é uma ideia bíblica. And the Lord, He uses that model. O Senhor, ele usou esse modelo, But it's a challenging model. It's difficult. mas é bem desafiador, é difícil. It requires humility Ele requer humildade, and perseverance. perseverança. And you've got to be willing to just humble yourself and ask people to support the vision of the House of Prayer through you. Então você precisa ser bem cuidadoso de contactar uma pessoa e tornar ela um parceiro seu na missão da casa de oração. And so it requires a mindset it requires you to have a missionary mindset. Então isso requer que você tenha um pensamento missionário. And so a missionary, like we have missionaries all over the world, a missionary thinks I'll just do what needs to happen for the work of the ministry to take place. They'll just think I'll do whatever needs to happen for the work of the ministry to take place. That's a missionary's mindset. Alguns missionários pensam que eu tenho que fazer tudo acontecer no meu local de trabalho para que a missão aconteça. You know, a missionary isn't thinking, oh well, I need to get paid this much if I'm going to do this much work. They're just thinking, here's the thing that God's called me to do. I'm just going to do it and trust the Lord to provide. It's a totally different mindset. É um pensamento totalmente diferente. Os missionários costumam pensar: eu fui chamado para fazer isso, então eu tenho que trabalhar duro para fazer isso acontecer, para ter minha provisão. E o correto seria: o Senhor me chamou para fazer isso. E então, the last sentence, sorry. It's just a different mindset. É um pensamento bem diferente sobre de convidar alguém a ser parceiro no que você está fazendo. And so I've seen the Lord use that missionary mindset along with His grace to see missionaries provided for and supplied for in the House of Prayer. Eu vejo o Senhor usar um pouco desse pensamento missionário ao longo da casa de oração. And then ultimately I think that the Lord wants to release finances to the House of Prayer to help provide for the missionaries, just like what David did. E eu também creio que o Senhor vai providenciar finanças para que a casa de oração sustente esses missionários, assim como Davi fez. And I believe what we're going to see in the days ahead is we're going to see houses of prayer that are supporting missionaries, you know, with enough money to live a very simple life, but to be able to sustain the work. Então eu acredito que em dias para frente nós vamos ver as casas de oração tendo finanças para sustentar seus missionários a viverem uma vida simples, mas uma vida digna para que o movimento de oração aconteça. But there'll have to be a great release of finance for that. So until then, we live as missionaries. I'm a missionary. I live as a missionary. And that's what we have to do to see the work of Night and Day Prayer happen. Precisa de muito dinheiro para que isso aconteça. Então, enquanto isso, a gente tem que viver como missionário. Eu sou um missionário e eu dedico a minha vida dessa forma também, de levantar o próprio sustento. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que pensar se a gente é chamado para construir ou plantar uma casa de oração. Essa é a primeira coisa. Então, nesses últimos 15 anos envolvido com isso, eu já tive aqui vários jovens que chegavam para mim e falavam: eu quero começar uma casa de oração lá na favela tal. Aí eu dizia: sim, mas eu estou há 15 anos tentando começar uma. E você quer começar uma em uma semana? Então, normalmente essa geração é uma geração que trabalha com Ctrl+C, Ctrl+V. Ela vê um modelo e ela acha que esse modelo é simplesmente copiado e aplicado em qualquer lugar de uma maneira mecânica. Então, não é assim que funciona. Não é simplesmente pegar uma coisa e encaixar em um outro lugar.
Então você precisa saber se você tem o chamado para gerar isso ou se você tem que se unir a alguém que já está fazendo isso. Então essa é a primeira coisa que precisa pensar. Agora, sobre sustentar uma casa de oração, eu sempre penso que começa com a cultura. Não tem como a gente ter adoração e oração de noite ou reuniões de oração que são prolongadas sem que a gente primeiro trabalhe uma cultura de oração com as pessoas. E isso começa com a nossa vida individual de oração. Então, orar coletivamente, sem que você tenha uma vida escondida de oração, não faz com que a oração coletiva seja sustentável. Na verdade, isso é uma espécie de teatro. Se você só consegue orar coletivamente, mas não tem uma vida escondida de oração, faz com que a reunião coletiva de oração fique defasada, ela não vai ter sustentabilidade. Então, quando o Senhor chamou Adão, em Gênesis 2:15, ele disse para Adão cultivar o jardim. E a palavra cultivar é da onde se origina a palavra cultura. Então, o que Deus estava falando para o homem era: espalhe a cultura do Éden sobre a terra. E a cultura do Éden nada mais era do que uma cultura de relacionamento com Deus. Era comunhão com Deus. Era isso que Deus queria como um mandato cultural, que a terra fosse preenchida por uma cultura de encontros, de comunhão com o Senhor. Então, primeiro a gente precisa trabalhar a cultura. E o que significa cultura? Cultura é a maneira pelo qual nós enxergamos a vida. Todos nós aqui, dependendo do lugar que fomos criados, a igreja que nascemos, o que crescemos, nós desenvolvemos uma maneira pelo qual nós enxergamos a vida. Todos nós temos uma cultura, a gente chama isso de cosmovisão. Qual é a sua visão de mundo? Qual é a minha visão de mundo? Então, quando eu estou dizendo cultura de comunhão, eu estou querendo dizer que nós, como cristãos, precisamos, e quem está envolvido com casas de oração, sala de oração, precisa ver o mundo através da ótica da comunhão com Deus. Tudo o que eu faço, tudo o que está acontecendo, precisa partir de um lugar de comunhão com Deus. Por que isso? Porque todo o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele vai ser realizado através de comunhão com o seu povo. Então a gente precisa gerar uma cultura de oração, enxergar a vida, a maneira como eu crio meus filhos, como eu ganho dinheiro, como eu congrego, tudo o que eu faço precisa ser influenciado pela minha vida de comunhão com Deus. Então, se você tem a cultura, você vai ter, imagina 100, 200 pessoas com essa cultura. Então você pode ter algo que é sustentável por anos. Sobre o sustento financeiro, eu acho que é um desafio muito grande para a igreja brasileira, e agora falando como brasileiro, levantar sustento especificamente para ser um missionário intercessor, como nós costumamos chamar. Alguém que vai dedicar o maior número de horas da sua agenda no lugar de oração. Por quê? É um desafio. Porque a nossa cultura é extremamente pragmática e, de maneira geral, missões sempre foi transmitido como algo que a gente faz e não algo que nós somos. Faz sentido para vocês isso? Então, eu creio que o ser precede o fazer. Então, a gente enfatiza muito aquilo que se faz e não aquilo que se é. Então, eu creio que a gente precisa passar de uma maneira diferente para a igreja brasileira, que oração é trabalho, assim como evangelizar. E que não existe uma diferença entre uma coisa e outra, a não ser na operação. Simplesmente na operação. Mas os dois é trabalhar. Enquanto eu oro, eu estou trabalhando. Enquanto eu vou à África ou eu vou nas ruas evangelizar, eu também estou trabalhando. Então, orar é trabalhar. Então, é preciso uma mudança de mente na igreja brasileira. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido frases como orar mais ação. Vocês já viram isso? Já viram isso em algum lugar? Então, não existe isso. Essa frase é muito errada. Orar é ação. Você está agindo, você está trabalhando com Deus. Quantas vezes nós vamos ver centenas de milhares de pessoas serem salvas no Afeganistão, no mundo islâmico, simplesmente porque alguém dobrou seus joelhos numa sala vazia. Então, orar é trabalhar, com certeza. Mas, obviamente, que quanto mais a gente ora, mais a gente vai se tornar alvo da nossa oração. Então, o Senhor vai nos enviar fisicamente aos lugares para proclamar o Evangelho. Então, a igreja brasileira precisa mudar a sua maneira de pensar sobre sustento no que diz respeito ao movimento de oração. E também os missionários transmitiram uma ideia de que o sustento de missões
ele é motivado pela... Acho que acabou. Voltou. O movimento de oração a maneira como os missionários levantam sustento sempre foi motivado pela necessidade. Então, como que funciona nos últimos anos? Eu levo um slide para a igreja e eu mostro muitas crianças com o nariz escorrendo e eu falo que eu sou um coitado missionário que não tem roupas, que o tênis está furado e que está passando muitas necessidades. E aí todo mundo fica com pena daquele cara e quer dar dinheiro para ele. Então, eu creio que isso é completamente errado, isso precisa mudar absolutamente. Então, a maneira como a gente treina os nossos missionários aqui é um programa de treinamento de levantar parceria, que nós aprendemos com a IHOP, que, na verdade, ensina para que os missionários transmitam a ideia de parceria financeira como um privilégio para quem vai doar, e não como ele sendo um necessitado. É um privilégio para as pessoas investirem naquilo que Deus está fazendo nesse lugar. E o bem-aventurado é ele, não sou eu que está recebendo. Então, a gente transmite a ideia de que a conexão financeira precisa ser pelo entendimento da honra. Ou seja, eu quero honrar aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Eu quero honrar aquilo que Deus está construindo nessa casa de oração. Então, a gente precisa mudar a maneira como a gente levanta sustento. Precisa sempre transmitir a ideia de que nós não somos coitados, não somos necessitados. Deus cuida dos missionários, é um trabalho nobre e a gente precisa mudar essa mentalidade de como se levanta sustento no que diz respeito a missões e, sobretudo, no movimento de oração. Então, por exemplo, se a gente coloca uma foto no Instagram, qualquer lugar, numa churrascaria, um missionário faz isso, ele perde 50% dos mantenedores. Por quê? Porque todo mundo pensa que um missionário não pode comer uma boa carne. Mas o médico pode, o advogado pode. Mas o médico e o advogado e o missionário, todos são dignos do seu salário. Todos eles são trabalhadores em áreas diferentes. Mas é um trabalho. Então, por que isso acontece? Porque a gente tem a imagem de que o missionário é o cara que anda rasgado, sem dinheiro, pedinte. Ele é um pedinte, isso é o missionário, que está sempre procurando uma oportunidade de arrancar o dinheiro de alguém. Então, a gente não acredita desse jeito. E uma outra coisa para encerrar essa parte do sustento, se você quer ser um missionário, comece a sustentar um. Esse é o primeiro princípio. Se você quer que um dia sua vida seja em tempo integral, para missões ou qualquer área do ministério, você precisa ser o primeiro a fazer isso. Não importa se é com R$1, R$2 por mês, 5 por mês, você precisa ser o primeiro a investir, porque você está semeando naquilo que um dia você quer colher na sua vida ministerial. Alguém quer perguntar? Eu posso... Vocês ainda estão tímidos e eu posso partir para a segunda pergunta. Quer? Não pode perguntar depois que acabar a reunião, tá? Porque normalmente fazem isso. Eu não vou responder. Então, vou partir para a segunda pergunta. Qual a importância do movimento de oração para o cumprimento da grande comissão e a proclamação da glória de Deus a todas as nações? It must have said, okay. Okay. So the prayer movement and the gospel to all nations. So Matthew 24:15. Então, o movimento de oração ele é para todas as nações. Mateus 24, 14. It says, "This gospel of the kingdom shall be preached in all the earth as a witness, and then the end shall come." Então, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. So that happens in conjunction with Isaiah 62, 6 and 7. Então, isso acontece em conjunto com Isaías 62, 62, 6 and 7, which says, "I have set 67. watchmen on your walls, Jerusalem, who will never hold their peace day and night." Então eu colocarei atalaias, colocarei vigias nos muros de Jerusalém, e não darão descanso aos seus olhos dia It e says, noite. "You who make mention of the Lord, give him no rest until he establishes and makes Jerusalem a praise in the earth."
Então, o Senhor não dará descanso aos seus olhos até que faça de Jerusalém esse lugar na terra. So we have Matthew 24:14, Então, a gente tem Mateus 24:14. and then Isaiah 62, 6 and 7. Então, e Isaías 62, 6 e 7. And we have the gospel in all nations. A gente tem o evangelho em todas as nações. And we have night and day prayer raised up in many communities around the earth prior to the Lord's return. Então, a gente tem oração e adoração dia e noite em comunidades até a volta do Senhor. So these things happen together. They happen in conjunction with one another. Então, essas coisas precisam acontecer em conjunto, uma com as outras. And so the gospel doesn't go forth without the prayer. Então, o evangelho não vai adiante sem oração. And so what happens, the way it happens in the spirit is this: you get a breakthrough in a place in prayer, and then the gospel goes and seeds that place. Então, isso acontece dessa forma. No lugar de oração, tem um rompimento. Então, através desse rompimento, o evangelho vai adiante. And so for us, like, we have our night and day prayer in Atlanta, but our mindset is to set up prayer houses of prayer in unreached areas so we can get a gospel penetration in those areas. Então, a gente tem a oração dia e noite em Atlanta, mas a nossa mentalidade é que tenham casas de oração para que haja um rompimento e o evangelho seja expandido. So like this house of prayer that God's birthed here, it's critical for this house of prayer to exist because of the area here that needs a gospel penetration. Por exemplo, essa casa de oração aqui é bem complicado ela existir, porque ao redor dela, todos os prostíbulos, as coisas que tem ao redor, dificultam para que o evangelho se expanda. And what we found is the greater measure of prayer, the greater expression of the gospel that goes forth. Então, quanto mais intensifica a oração nesse lugar, o evangelho vai adiante. And so what people want to do is they want to pray for like a day and then have like full-blown revival the next day. Então, o que as pessoas querem? Elas querem orar um dia e que no próximo dia o avivamento aconteça. But you're talking about principalities that have been in place since, Genesis 1. And so what the House of Prayer movement is doing, what the prayer movement is doing is unseating principalities so that you can have a full-blown expression of revival that will take over entire cities. Na verdade, o que a gente está falando é sobre principados e potestades. Então, eles estão ali desde Gênesis 1. Então, o que acontece é que essas orações precisam ir de encontro a esses principados nesses lugares. And so we've seen this around the world where there'll be a prayer emphasis, there'll be a house of prayer that begins to operate, and then the salvations begin to break out. Então, a gente vê isso ao longo do mundo, assim, a casa de oração, com as pessoas orando, intensificando essas orações, até que haja esse rompimento, aí começa a ter a operação do So evangelho. just last year in Morocco, Então, ano passado no Marrocos, we have a house of prayer that's been there now for 5 years. a gente tem uma casa de oração lá que funciona, por 5 anos. And they've been slugging away 20 hours a week for 5 years in Tangier, Morocco. E eles têm orado lá intensamente, 20 hours a week. 20 horas por semana. And then they're in Por 5 Tangier, anos. they're in the capital. E eles têm intercedido pela capital. And so they went and did a prayer strike in each of the states in Morocco this past year. Então, eles foram e oraram em cada estado no Marrocos no ano passado. They kept their 20 hours a week, but they went in the different states of the nation. Eles continuaram orando 20 horas por semana, mas eles foram nesses estados da nação. And Morocco is a closed nation to the gospel. It's a Muslim nation, closed nation. Então, o Marrocos é uma nação bem fechada para o evangelho. But our missionaries, they work with a bunch of other missions organizations that are in Morocco. Então, os nossos missionários, eles trabalham em conjunto com outras organizações missionárias em Marrocos. But so just this past year, when they did that, they got testimonies from all these other missions organizations. Então, nesses anos, enquanto eles estavam fazendo isso, eles tiveram testemunhos dessas outras organizações missionárias. And they were saying, so we don't know what you did with that whole prayer thing you did, but we've just won 50 people to the Lord. We've never had that happen before.
Eu não sei o que vocês conseguem com essa oração, mas a gente só quer, com oração, mas a gente só quer 50 pessoas para o Senhor. E isso não tem acontecido. And so the gospel penetration and the salvations are breaking out as a result of the prayer that's going forth. Então a oração, ela tem esse rompimento e as almas, elas vêm, são salvas por resultado dessa intensificação, dessa oração intensificada. And so we see that working hand in hand all over the earth, honestly. E a gente vê isso funcionando ao longo do mundo. But as it relates to the end of the age, night and day prayer will cover the earth. Mas relacionado ao fim do mundo, ao final dos tempos, oração de noite vai acontecer. And then the gospel will cover the earth. E o evangelho vai cobrir a terra. And there will be a revival spirit in every tribe, tongue, people, and nation as a result. E vai ter um avivamento em toda tribo, língua e nação como resultado disso. And the way we know that is Revelation 5 and Revelation 8. Então a forma que a gente sabe disso é através de Apocalipse 5 e Apocalipse 8. And we have a picture before the throne A gente tem uma imagem diante do trono, where there's every tribe, tongue, people, and nation. onde toda tribo, língua e nação. And so what you have is every tribe, tongue, people, and nation getting born again before the Lord Jesus returns. É como se toda tribo, língua e nação nascerá de novo antes da volta do Senhor. People from every tribe, tongue, people, and nation. Pessoas de toda tribo, língua e nação. And so we're going to see a revival spirit in every tribe and tongue and people and nation before the Lord returns. Então a gente vai ver o avivamento em toda tribo, língua e nação antes da volta do Senhor. It's going to happen as a result of prayer breaking the principalities and then the gospel going forth into those areas. Então isso vai acontecer por causa das orações sendo intensificadas e o evangelho indo adiante. Bom, eu amo esse assunto, missões e oração. Primeiro, a gente precisa entender que o movimento de oração é um movimento missionário e o movimento missionário é o movimento de oração. Essas duas coisas, historicamente e biblicamente, nunca foram uma se opondo à outra, mas na verdade, o mover de um mesmo rio. Então, são duas coisas que funcionam juntas, umas com as outras. E uma coisa que me chama a atenção é Lucas 18, versículo 7, que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Então, justiça significa consertar aquilo que está errado, aquilo que estava torto. Então, o texto está dizendo que Jesus vai fazer justiça na medida que a igreja ora dia e noite. É uma promessa, eu vou consertar aquilo que está errado. E uma das coisas que está acontecendo de errado no mundo são pessoas que não conheceram ainda o Evangelho, que não se entregaram a Jesus. Então, eu creio que justiça aqui tem a ver com atos de justiça, no sentido de justiça social também, mas a maior justiça que o Senhor pode fazer na terra é quando Ele justifica um pecador. Quando Ele torna um pecador justo, ou seja, quando um pecador é salvo. E aqui o texto está dizendo que sem adoração e oração, sem oração de noite, não tem como o Senhor fazer justiça. Então, justiça é uma coisa que acontece na medida que a igreja ora constantemente e intensamente. Por exemplo, Isaías 59 diz que o Senhor fica assustado com o nível da injustiça que está acontecendo na terra. Mas o que mais assusta o Senhor é o fato dele não encontrar pessoas intercedendo pela injustiça. Então, injustiça deixa o Senhor assustado, mas o fato de não ter pessoas orando dia e noite contra a injustiça deixa o Senhor mais assustado ainda. Então, missões vai acontecer na medida que a igreja entra nessa identidade de casa de oração. E uma outra coisa a casa de oração é uma casa de oração para todas as nações. Ali, nações é traduzido como etnias. Então, uma etnia não é apenas um país, mas é um grupo cultural de pessoas. Então, por exemplo, uma comunidade carente é uma etnia. Ali tem uma linguagem, uma mentalidade, uma maneira de viver, tem uma cultura ali que acontece. A galera do hip hop é uma etnia. Então, etnias não são apenas nações, países, mas são grupos de pessoas que têm a sua própria cultura. E ele está dizendo, Isaías, que essa casa de oração é para alcançar todas as culturas, todas as etnias. Então,
A casa de oração é uma casa de oração para as nações, para alcançar as nações. E uma outra coisa para a gente fechar esse raciocínio é que o tabernáculo de Davi, Atos capítulo 15, Tiago vai explicar o fenômeno que estava acontecendo. Em Atos 13, profetas e mestres estavam adorando ao Senhor numa reunião de oração. Então o Espírito Santo pegou Paulo e Barnabé e enviou eles para o campo missionário. Então começou a acontecer um fenômeno. Os gentios, aqueles que não eram judeus, as nações da terra, começaram a se converter em massa. Até então a conversão só tinha acontecido para os judeus, apenas para os judeus. E agora os gentios de outras nações estavam sendo salvos. Então quando o apóstolo Tiago vai explicar o que estava acontecendo para o resto dos judeus que não estavam entendendo a conversão em massa das nações, ele disse: isso é o que disse os profetas. Quando o tabernáculo de Davi for erguido, todas as nações buscarão o Senhor. E o que é o tabernáculo de Davi? Nada mais é do que uma expressão sacerdotal da igreja de adoração e oração contínua. Então ele está explicando que, na medida que a igreja entra na mentalidade do tabernáculo de Davi, de adoração e oração incessante, que é o que estava acontecendo em Atos 13, eles estavam ali continuamente como igreja, ministrando ao Senhor em Antioquia, e aquela ministração criou o que eu chamo de uma estufa apostólica. Essa estufa apostólica, ela está acontecendo em várias regiões do mundo, que são esses lugares onde a oração tem sido de contender para um derramar do Espírito, e nesse ambiente o Senhor vai enviar jovens e pessoas para que proclamem o Evangelho no poder do Espírito Santo. Muito daquilo que a gente está vendo de missões hoje não é enviado pelo Espírito Santo. Nós precisamos de missões como que enviada no poder do Espírito Santo. E o ambiente para a gente ter esse envio de poder é essa estufa apostólica que eu chamo de a mentalidade do tabernáculo de Davi, que são esses ambientes de adoração e oração constante, que pode ser 24 horas, mas não precisa ser necessariamente 24 horas, mas lugares onde a oração é central e as pessoas estão tendo contato com a sala do trono. Perguntas? A gente não está conseguindo escrever na live, mas se você está assistindo a gente e quer fazer sua pergunta, só mandar aí que a gente responde. Alguém aqui quer responder? Perguntar? Não? Então, W.C. Brau perguntou. Qual é o real objetivo e efeito do turno devocional? E qual a diferença do turno devocional para orar no quarto? Boa pergunta. O turno devocional é para devocional. O próprio turno já se autoexplica. Então, o turno devocional, ele é um turno voltado para gerar um ambiente de intimidade com Deus, com canções bem verticais, bem centradas na pessoa de Jesus, em falar sobre intimidade com Jesus, em falar sobre os atributos de Deus. Então é uma reunião de oração bem intimista, bem para você vir com a sua Bíblia, meditar na palavra de Deus enquanto tem adoração de intimidade acontecendo na sala. Tem a ver com criar um ambiente e uma atmosfera para você encontrar o Senhor. Então, a diferença de orar no seu quarto e orar num turno devocional, na verdade, na minha opinião, a diferença é só o lugar. Você pode ter um encontro devocional tanto no seu quarto, sozinho, sem ninguém, como em um turno devocional também. E, na verdade, o objetivo do turno devocional, ele é principalmente para criar um ambiente para a maioria das pessoas que talvez não conseguem ter esse espaço na sua casa. Então, muitas pessoas não têm um espaço dentro de casa para orar, para trancar a porta, para ficar sozinho. Então, ela pode vir para a sala de oração e criar esse espaço aqui, ter esse espaço aqui, onde ela pode concentrar o seu coração na presença de Deus. Qual é a outra coisa que ele queria saber? Qual é a diferença, no caso de devocional, na sala de oração e para o quarto? Eu já expliquei. O Bini responde também? Ou... Se ele quiser.
Yeah. Okay, so just say it again to me so I can. Right. Yeah, I think the question is about why do we have to come together? Eu acho que a pergunta diz por que a gente tem que se reunir junto. Because I hear this a lot when it comes to building house of prayer. Eu escuto muito isso quando se refere a construir a casa de oração. Because like if you know, some people do have a place at home where they can pray. Porque as pessoas têm um lugar em casa onde elas podem orar, And you know, they can get in their own room, tem o seu próprio quarto, they burn their candle, há um monte de velas get their favorite acesas, worship song going. sua música de adoração favorita It's just like tocando. them and Stephanie Gretzinger. Sorry? Vocês estão rindo, eu não entendi. It's just like it's them and Stephanie Gretzinger and they're worshiping the Lord. Ah, entendi. Vocês entenderam, né? Aquela Stephanie Gritz. A Stephanie da Bethel cantando. And so they said, well, why do I have to go to the house of prayer? Então por que eu tenho que ir para casa de oração fazer meu devocional? Because Stephanie Gretzinger is way better than our worship leader. Porque a Stephanie é bem melhor do que aquele líder de adoração. And I have my Eu candle. tenho as minhas And I velas. got my lights just the way I got them Eu tenho minha dimmed, just luz, tá perfectly. perfeita. My favorite chair. Minha cadeira It's favorita, all anointed in there. And mas é bem ungido so lá. why do I have to go to the room? Por que eu tenho que ir para a sala? And the answer is pretty simple. A resposta é bem simples. There's something else in your room that you cannot get that happens in the prayer room. Tem algo acontecendo lá na sala de oração que você não consegue alcançar no seu quarto. In your bedroom, it's you and the Lord, No seu quarto é você e o Senhor. but in the prayer room, it's you and others and the Lord. E na sala de oração é você, outros, eu, Senhor. And that's the point. E esse é o ponto. We're being built together. Ephesians 2:22 says we're being built together as a dwelling place for God in the Spirit. Então a gente está fazendo acontecer Efésios 2:22 sobre construir juntos um lugar para o Senhor. We have a false idea that somehow our spirituality is just between us and God. A gente tem uma ideia muito falsa de que a nossa espiritualidade é só sobre nós e o Senhor. You know, our spirituality is that we all have our own relationship with the Lord, but it's as a part of the broader body. Então essa ideia, a gente realmente tem o nosso contato com o Senhor, nossa espiritualidade fala sobre isso, mas não é só sobre isso, é sobre um corpo. And so like Ephesians 3, Então Efésios 3, when he says that you would know the height, the width, the depth, the length, to know the love of God which passes knowledge. então você vai conhecer a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus. It's that you with all the saints would comprehend what is the height, the width, the depth, the length. Então você e todos os santos vão ter essa compreensão da altura, largura, profundidade e comprimento And do amor. most of the thrust of the New Testament is about us corporately engaging the Lord together. Então muito do Novo Testamento fala sobre nós juntos, engajados em adorar o Senhor. And so I do believe there's times where it's supposed to be just us and the Lord, but when it comes to a house of prayer, a community, we are called to do this together. Eu acredito que sim, tem um tempo de ficarmos a sós com o Senhor, mas quando se trata da casa de oração, está falando sobre juntos, uma comunidade. And so even the verse I quoted earlier, Isaiah 62, De acordo com o versículo de Isaías 62. it talks about how he set watchmen, plural, Ele fala que colocarei vigias no muro, é plural. and they will never hold their peace. E eles não darão descanso, é plural. Talking about communities who take up a charge together to worship and pray and to seek the Lord. Então ele está falando no plural. Então é uma comunidade que juntos vão buscar o Senhor. And I would just say this. Então eu quero dizer isso. If your mentality of your relationship with the Lord is just you and the Lord, Então se a sua mentalidade de relacionamento é só você e o Senhor, that is not a complete biblical mentality. não é uma mentalidade totalmente bíblica. Most people think I'm the temple of the Holy Spirit. Algumas pessoas pensam, eu sou o templo do Espírito Santo. And while it's true that you are individually a temple,
É verdade, sim, que você individualmente é o templo. Most of the verses in the New Testament are talking about you corporately, us together. Mas are the muitos temple dos of the Holy Spirit. versículos do Novo Testamento estão falando de vocês, corporalmente, várias pessoas serem o templo do And Espírito so Santo. we have done, I think, mostly done poorly about our corporate identity before the Lord. É como se a gente estivesse fazendo de forma bem pobre a nossa adoração coletiva ao Senhor. And so the house of prayer answers that. E a casa de oração responde And isso. so that devotional set where it's not Stephanie, but it's, House of Prayer leader guy, it's actually working on 10 different levels. It's actually creating an environment of glory as we come together. Então, na casa de oração não é Stephanie, é o líder de adoração, mas juntos a gente está adorando ao Senhor lá. Unless, of course, Stephanie is the worship leader in the house of prayer, then it is doing that unity. And Até that- mesmo se fosse a Stephanie liderando a casa de oração, também traria essa unidade. One last thought. Mais um último pensamento. John 17, João 17. when Jesus is praying, Quando Jesus está orando, he says, I pray that they would be one, even as you and I are one, Father. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e você somos um, Pai. That is about the glory of God coming on the earth Isso fala through sobre the church. Isso fala sobre a glória de Deus vir à terra através da igreja. He said, I've given them my glory that they would be one. Eu darei a minha glória para que eles sejam um. And so it might be awesome in your room, but I'm telling you, there is a dynamic of the glory of God that God wants to release on the corporate place of worship and prayer, whether it's devotional, intercession, whatever. Pode ser incrível só você no seu quarto, mas eu vou dizer que tem algo bem profundo e bem poderoso quando juntos nos reunimos para um turno devocional ou intercessão ou qualquer coisa. Ariel Nantes. Como aqueles que foram chamados para o mercado de trabalho podem cooperar para o movimento de oração dos últimos dias? Can you say it again? Okay, let me make sure I'm getting the question. Okay, go ahead. Bom, é muito importante essa pergunta, porque quando a gente começa a construir a casa de oração, e principalmente no contexto de uma igreja que ora, de uma igreja local, a gente vai ter várias pessoas que vão estar envolvidas no mercado de trabalho, que vão ser empresários, médicos, advogados. Então, eu creio que de todo o corpo de Cristo no mundo, 6% são chamados para ser tempo integral no que diz respeito ao movimento de oração. Mas 5% do globo terrestre é gente pra caramba. Então, assim, são milhares de pessoas que são chamadas, mas proporcionalmente é a menor fatia do corpo de Cristo. Porque os outros vão estar trabalhando e ganhando dinheiro exatamente para poder cooperar financeiramente com isso. Então, existem vários paradigmas bíblicos de pessoas que estão engajadas no mercado de trabalho ou que estão como empreendedores ou que estão ganhando dinheiro de maneira geral, que são chamados para sustentar o movimento de oração. Então, a gente tem na Bíblia o exemplo do rei Ciro, que era um rei na época em que Israel estava voltando do cativeiro babilônico para poder reconstruir Jerusalém e também reconstruir o templo, que era a casa de oração. E esse rei, primeiro ele abriu mão de trabalho escravo, ele abriu mão dos trabalhadores judeus que estavam lá, de pessoas que estavam construindo ali o seu reino, para que pudessem voltar e trabalhar na reconstrução de Jerusalém e também do templo. E ele mesmo doou do seu próprio dinheiro, do seu próprio tesouro, recursos financeiros para que a casa de oração fosse reerguida e levantada. Então, eu creio que pessoas no mercado de trabalho são chamadas também para o lugar de oração. Então, você precisa construir isso e ouvir a voz de Deus e ter a sua intimidade, porque você é um sacerdote, você é alguém chamado para ministrar ao Senhor, mas você tem a oportunidade de fazer com que o seu dinheiro trabalhe para investir naquilo que o Espírito Santo está fazendo na terra, no que diz respeito
a sustentar o movimento de oração, sustentar missionários e intercessores, sustentar estruturas que envolvem a casa de oração. Então, se você está no mercado de trabalho, você é totalmente necessário para que a gente possa continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Good. Outra pergunta da internet, tem duas pessoas perguntando, perguntas parecidas, que é a SV Bruna e a Tenda Bethel. Eles querem saber se todas as casas seguem o modelo Harpa e Taça. Toda casa de oração sempre vai seguir o modelo Harpa e Taça. Não é toda casa de oração que segue o modelo Harpa e Taça. Eu conheço algumas no Brasil mesmo, que eu tive contato, ensinei e inspirei, mas que não optaram em seguir o modelo Harpa e Taça. Nós aqui usamos o modelo Harpa e Taça porque achamos que é uma ferramenta simples, objetiva e fácil de ser transmitida a várias equipes. Então, quando a gente tem uma linguagem que é fácil de ser transmitida, a gente faz isso para que a oração se torne mais sustentável, porque existe uma diferença entre orar uma semana e orar por 20, 30, 40, 50 anos. Então, nem sempre a oração vai ser totalmente espontânea, como a gente está, às vezes, acostumado a ver em um dia de reunião de oração, ou 2. Então, a gente trabalha com o modelo Harpa e Taça para que a gente tenha eu chamo de um trilho. O modelo Harpa e Taça é um trilho para que a gente possa caminhar em cima desse trilho, mas a gente tem que seguir principalmente o Espírito Santo. Isso é a coisa mais importante. O modelo não é a coisa mais importante numa casa de oração. A outra é, quais foram os maiores desafios quando Shell, Billy assumiram a casa de oração, Liberdade e Atlanta? Say it again. Yeah, there's a ton of challenges. Tem muitos desafios. First of all, people don't understand what you're doing A primeira é que as pessoas não entendem o que você está fazendo, because we're at the beginning of a reformation in church, porque a gente estava no início da reforma da igreja, and it's not just house of prayer, but it's just how God is expressing church all over the earth. então não é só sobre construir a casa de oração, mas como expressar a igreja em toda a terra. And so when you say what we're going to do is we're going to gather to do night and day worship and prayer, because it's still new, it creates a lot of different funny ideas in people. Então, quando você fala, nós vamos nos reunir e fazer adoração dia e noite, gera muita confusão, as pessoas não entendem, então tem muitas dúvidas na mente delas. So when we started about 15 years ago, Então, quando a gente começou há 15 anos atrás, Kansas City was only 5 years old. 15 anos, Kansas City tinha 5 anos. And it was still very, very unusual. Era muito incomum na época. And so I think that's a huge one, like getting understanding, even now, is still a big deal. Então, até hoje, assim, as pessoas não têm entendimento ainda. But like I taught corretamente. last night, I mean, the spiritual opposition is intense. It's extremely difficult. Então, como eu disse ontem à noite na ministração, espiritualmente nós temos muitas oposições contra a casa de oração. The financial thing that you guys were asking about a minute ago, that's very, very challenging. Sobre as finanças, como um de vocês perguntaram, é muito desafiador. But even just the day in and day out, the rigors of doing night and day prayer is very, very difficult. As regras de fazer funcionar dia e noite é bem difícil, assim. People like to be entertained. As pessoas gostam de ficar entretidas, And de serem even in entretidas. church, they want to be entertained. Sorry? Even in church, they want to be entertained. Até mesmo na igreja elas querem ser entretidas. And so if you get in the mode of every day you're showing up to the prayer room, you're opening your Bible and you're worshiping Jesus, all of a sudden in a very short period of time you'll realize that you've been getting propped up by big events and things like that. Like you realize that you've been getting carried
by all these other big events because you realize I'm not used to just being with me and God and my Bible. Does that make sense? É como se abrir a Bíblia na sala de oração e tá lá todo turno é bem diferente de você estar num grande evento, e isso faz muita diferença no final. And so it's very easy to get like, wow, I'm bored. Like I don't have anything that's, keeping me going. It's just me and God. Então você está lá na sala de oração, você abre a Bíblia e você fala, nossa, isso aqui é muito chato, não tem nada aqui me motivando, é só eu e Deus. And so we call that there's a grind. Do you know that term? A grind. It's just the day in and day out, the rigors of it, doing day in and day out is very difficult for people. Então é como se você, é bem difícil isso, assim, se acostumar em estar na sala de oração, abrir a Bíblia, só você e Deus, é algo difícil para as pessoas se acostumarem. And what happens is people want to go do stuff instead of pray. E é muito fácil também, algo muito comum, as pessoas querem ir logo fazer coisas ao invés de sentar e orar. And so you have a house of prayer where prayer is supposed to be the main thing and it actually becomes one of the side things. Então você tem uma casa de oração, oração deveria ser o centro, mas na verdade não é o centro. Acaba não se tornando o centro. I mean, there's just difficulties at every level. A gente tem dificuldades em vários níveis. But I tell you this. Mas eu te falo uma And this goes coisa. back to that first question about how to sustain. Isso volta para aquela primeira pergunta sobre ser sustentável. If you will set your heart before the Lord. Se você realmente posicionar o seu coração diante do Senhor. And you get in the place of worship. E você ter esse lugar de adoração. And you get in the Bible. You meditate on the Word. E você medita na palavra. The presence of God, the love of God, it will cause the heart to come alive in a way nothing else does. Então, você fazendo isso vai fazer, o Senhor vai fazer com que você se torne tão vivo como nunca antes. So, the thing is, if you can get connected to the love of God, então, se você não consegue se conectar com o amor de all Deus, the other difficulties are worth it. todas as outras coisas não serão dignas. Because you come to that place of knowing the love of God. Porque você está vindo de um lugar de não conhecer o amor de Deus. That's the answer to every question. Essa é a pergunta para toda resposta. Honestly, every question you would ask me, the answer is know the love of God. E de todas as perguntas que você me fizer, a resposta é conhecer o amor de Deus. Because when you know the love of God, when it is captured your heart, quando você conhece o amor de Deus, captura o seu coração. everything changes. Tudo muda. The way you look at life changes. O jeito que você olha a vida muda. What you think of as successful changes. O que você muda, o que você pensa que é sucesso muda. The way you look at others changes. O jeito que você olha para o outro muda. The way you look at yourself changes. O jeito que você se olha muda. Everything is supposed to flow out of a place of knowing the love of God. Então tudo flui desse lugar de conhecer o amor de Deus. And so whatever the difficulties are, Independente das dificuldades que tenha, none of them are so hard compared to knowing the love of God. nenhuma delas é tão difícil comparado ao conhecer o amor de Deus. And honestly, that's what hooked me. E na verdade eu te digo isso, foi o que me pegou. Before I was in the house of prayer, I was a youth pastor. Antes de eu estar na casa de oração, eu era um pastor de jovens. And I've been preaching revival Estava and orando sobre repentance, arrependimento. traveling, doing youth conferences. Estava viajando, fazendo conferências de jovens. And when I first heard the message of the love of God, E a primeira vez que eu ouvi a mensagem do amor de Deus, I was rocked. I mean, it overcame me. me sacudiu. And so it wasn't that I quit pursuing revival and I quit preaching repentance. Então eu parei de buscar avivamento e arrependimento. It was that I all of a sudden understood what I was even alive for. Sorry. It is that I understood what I was alive for. E na verdade porque eu tive o entendimento de para que eu vivo. Because not one of us, and there's no one in this room who is here to do a ministry. Porque nenhum de nós, nenhum aqui nessa sala vive para fazer ministério. No one's in this room, no one on this planet is here to do a job. That's not what we're here for. Ninguém no planeta existe para trabalhar, para fazer ministério. God doesn't need us to do jobs.
Deus não precisa que a gente faça coisas. God can do the job. Ele pode fazer o trabalho. So he doesn't need a bunch of workers. Ele não precisa de muitos Now, trabalhadores. he lets us work with him, which is awesome, Ele deixa que a gente trabalhe com ele, e isso é incrível. but he absolutely does not need you. Mas ele, na verdade, de forma alguma precisa de você. There's something greater than that. Tem algo maior que isso. He wants you. Ele quer você. And that's the point. E esse é o ponto. He doesn't need you to work for him, Ele não precisa que você trabalhe para ele, but there is something he wants. mas tem algo que ele quer. He wants to love you, Ele quer amar você. and he wants your love. E ele quer o seu amor. That's the center. Esse é o centro. That's the issue. Esse é o ponto. It doesn't matter. You could be a garbage collector. Não importa, você pode ser um coletor de lixo. You could be a poor missionary in the house of prayer. Você pode ser o mais pobre missionário da casa de oração. It doesn't matter how successful you are in the world's eyes, Não importa quanto sucesso você tenha de acordo com os olhos do mundo. because listen, Porque escuta, this life is not about worldly success. essa vida não é sobre o sucesso de acordo com os olhos do mundo. It's about knowing and believing the love of God. É sobre conhecer e acreditar no amor de Deus. It's about experiencing fullness in the love of God. That's this life. É vivenciar a plenitude do amor de Deus. And from that place, everything else makes sense. Desse lugar do amor de Deus, tudo faz sentido. All of our brokenness, all of our striving, Todas as nossas feridas, as nossas it dificuldades all is a response to not knowing the love of God. são respondidas conhecendo o amor de Deus. And so I don't know why I'm sharing all that, because I can't remember what the question was. That doesn't matter. But the answer is a good answer anyway. We have to know the love of God. Eu não lembro direito qual foi a pergunta, mas a resposta é boa de qualquer forma. A gente precisa conhecer o amor de Deus. It's the center of everything. É o centro de tudo. Knowing the love of God, living from that place of the love of God. Conhecendo o amor de Deus e vivendo a partir desse lugar do amor de Deus. That's success. Isso é sucesso. Whether things are going good in the ministry or terrible, As coisas podem ir mal ou bem no it ministério. does not matter. Não importa. It's being loved by God that is the issue. Ser amado por Deus é o ponto. Amen. Amém. São muitas dificuldades, muitas. I forgot what the question was. Mas nos últimos 5 ou 6 anos, quase morri por causa das dificuldades. É bem difícil. Mas a maior de todas, e é muito pessoal, já que a pergunta foi pessoal, é ter zelo. A maior dificuldade é quando você tem um zelo que te consome. É terrível. Porque o zelo faz com que você não seja compreendido pela maioria das pessoas ao seu redor. E que você seja solitário em algumas vezes. Porque você não é de forma alguma acompanhado. Davi disse: o zelo da tua casa me consumiu, me corroeu, e eu me tornei um objeto de zombaria até dos meus próprios familiares, porque Davi estava tentando construir uma coisa inédita. Ele queria construir o céu na terra. E a segunda pior coisa é ser pioneiro. Pioneiro sofre, porque ele está tentando fazer uma coisa que ainda não foi feita. Então ele está abrindo mata. Então ele comete muitos erros, ele erra pra caramba, ele machuca e é machucado, para que as pessoas que vêm atrás não se firam tanto e possam construir em cima daquilo que ele fez. Sem sombra de dúvidas, essas são as duas piores coisas, que na verdade são as melhores. É um paradoxo, é a melhor e é a pior, mas Davi foi um homem de aflições. Salmo 132 fala disso. E eu acho que a maior aflição dele era olhar para a terra e não ver um lugar de descanso
para a presença de Deus. Então essa é a coisa que mais me deixa aflito e ferido, é achar um lugar na terra para a presença de Deus, descansar. De forma mais prática, o maior desafio é a própria igreja. A igreja entender o zelo. A igreja comprar a missão, comprar a visão, principalmente uma igreja local. A igreja tem muitas coisas que são importantes e que devem ser feitas. Oração não é a única coisa de uma igreja, mas é a mais importante, porque é o nosso chamado principal, como o Billy falou, é amar e ser amado, é ministrar ao Senhor, e a gente perde esse lugar facilmente. A segunda-feira vem, engole a gente, a semana vem, as atividades do ministério, todo o tempo. Então você precisa sempre manter uma mensagem em uma palavra de Deus que inspire as pessoas a amar o Senhor, a vir para o lugar de oração. Só que uma coisa é fazer isso por um mês e outra coisa é fazer isso por 10 anos. 10 anos, toda semana você precisa motivar as pessoas a permanecer mais uma semana. Durante anos eu tenho feito isso, incansavelmente, de todas as formas que você possa imaginar, de frente para trás, de trás para frente. Então, o maior desafio é a igreja entender a sua principal identidade. Se ela entender essa identidade, entender quem ela é, com certeza a gente vai ter um rompimento muito grande. E eu creio que isso é o que o Espírito Santo está fazendo. Ele está chamando pessoas, ele está despertando pessoas para entender a sua principal identidade de ministrar ao Senhor. Então, eu tenho 2 perguntas, se eu puder fazer as 2, depois você me fala. Mas a que mais tem estado na minha cabeça assim, esses dias, uma vez eu ouvi você falar que você conhece pessoas que choravam enroladas em bandeiras de nações e hoje elas choram porque não conseguem sair dos seus belos apartamentos. E isso ficou marcado no meu coração. E eu lido muito com jovens e adolescentes na minha igreja. E alguns conhecem o movimento de oração, alguns já ouviram a respeito do Salmo 132, do voto de Davi e o ministério do precursor, todas essas mensagens que você carrega já há alguns anos, e estão profundamente tocados com isso, estão profundamente voltando a sua vida para isso, e eu queria saber como que eu e eles, a gente pode lidar com isso, porque é um misto de emoções muito grande, né? É o medo misturado com a coragem, que mistura também com o desejo de largar tudo, mas também, no caso de adolescentes, tem pai e mãe. Como que a gente consegue lidar com isso? Qual o limite disso? Existe uma idade certa? Existe um método certo? Como que a gente pode fazer isso para eles? Essa é a pergunta mais difícil de se responder, porque é muito complexa e tem muitas implicações. Mas eu vou responder dando um conselho, acho que é a forma mais sábia de fazer isso. Quando se trata de jovens e pessoas com pouca idade, eu sempre penso que a prioridade número 1 é cresça para baixo. Gaste a sua vida para crescer para baixo. Cresça para um lugar onde ninguém vê. Crie raízes profundas em Deus. Leia sua Bíblia toda, uma vez por ano. Medite na palavra intensamente, dia e noite. Devore as Escrituras, leia as Escrituras. Leia bons livros, leia biografias, estude o que Deus fez no passado, conheça o que o Espírito Santo fez no passado. Leia sobre oração todo o tempo, todo momento. Tudo isso que eu estou te falando foi o que eu fiz quando eu tinha pouca idade. Devore os livros, leia os livros, estude a palavra de Deus e desenvolva uma vida de oração sólida e constante. Então, se você faz isso, você está sendo fiel ao seu cronos, o seu tempo humano. Quando chegar o Kairos de Deus, você vai saber qual é a hora. Vamos pegar o paralelo de Davi. Davi era fiel, cuidando das ovelhas,
que era um serviço extremamente desprezível. Ele não estava na hora onde Samuel chegou para ungir os seus irmãos. Ele estava lá, quase que rejeitado pelo pai e pela família de não participar de um momento tão solene, mas ele estava sendo fiel ao seu pai, escondido. E enquanto ele era fiel ao seu pai, ele estava desenvolvendo raízes profundas em Deus. Então, um dia ele foi levar comida para os seus irmãos, tipo trabalho de empregado. E quando ele chega lá, ele entende o kairós de Deus. Em circunstâncias totalmente contrárias, ele ia lutar. Vamos pensar, é como se você hoje, fora de forma, sem nunca ter praticado nenhuma luta, tentasse encarar o campeão mundial de UFC. Cara, um soco na cabeça de um campeão mundial de UFC tem mais de 150 quilos. Esmaga teu crânio. E aí você chega lá e fala, vou lutar com ele. Foi o que Davi fez. Tudo era contra ele, tudo era adverso, não tinha como ele se meter naquela furada. Mas porque ele foi fiel no Cronos, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, crescendo para baixo, quando chegou o momento oportuno de Deus, ele entendeu, essa é a hora. E dali em diante, a gente vai ver as estações na vida de Davi, ainda não era o estabelecimento, mas ele entrou meio que na jornada da prática do estabelecimento do seu chamado. Mas antes disso, ele estava totalmente escondido, não tentando provar nada para ninguém, não tentando ser nada para ninguém, a não ser desenvolver uma vida profunda. Então, a nossa geração, e essa geração de vocês, ela é muito imediatista, ela é muito bombardeada de conhecimento rápido, e o conhecimento rápido não significa profundidade. A gente precisa de uma geração profunda, que desenvolva profundidade para baixo. Pensa em Jesus, 30 anos, obedecendo um pai humano. Jesus não fez nenhum milagre, nada. Ele só cresceu para baixo. 30 anos fazendo cadeira. Mano, eu sou o filho de Deus. Eu sou Deus. E eu estou aqui construindo cadeira para o meu pai, me submetendo a processos. Então, essa geração precisa aprender a submeter os processos. E se você é fiel nesse tempo de ser profundo no Senhor, cara, com certeza, quando a voz de Deus chegar e falar, essa é a hora, você vai saber. É claro, existem muitos outros elementos que não tem como eu entrar aqui, que é, você precisa ter convicção, você precisa ter líderes maduros que também apontam aquilo que você tem. Então, o chamado é, eu tenho convicção do que eu tenho que fazer e outros enxergam aquilo que eu tenho que fazer. As pessoas vão reconhecer, vão falar, uau, você tem isso. Não é que todo mundo vai reconhecer, isso é ilusão, mas muitas pessoas no corpo de Cristo vão apontar e vão falar, cara, você é um mestre da palavra, cara, você é um profeta, você tem isso, porque os frutos vão aparecer, que são os frutos daquilo que você fez escondido. Então, é muito complexo a resposta, mas basicamente tem a ver com gastar a sua juventude e a sua força para crescer para baixo. Mano, fica faminto por Jesus, vai fundo nas Escrituras, jejua, ora, gasta tempo orando, vira noite orando. Vocês não têm família para sustentar, não tem, cara, qual é o problema que vocês têm? Mergulha, cara, mergulha em Deus. Eu sou da época que eu ia atrás do Senhor em qualquer lugar, com minha mochila nas costas, com meu colchonete nas costas. Eu queria receber impartição de homens de Deus, eu queria ouvir a palavra de Deus, eu gastava meu pouco dinheiro nos livros, eu era radical para o Senhor. Então, é isso que a gente precisa nessa geração, uma geração que volta de fato a abraçar as bandeiras, né, Rafa? Rafa é da minha geração, a gente fez Escola do Clamor junto em 2001, e o Rafa hoje está em Portugal. Ele não é um dos que pararam de chorar pelas bandeiras, e a gente conta a dedo os caras que estão hoje junto com a gente, fazendo o chamado do Senhor e firmes em se apaixonar, principalmente, não só o chamado, mas está com o coração aceso por Jesus. E eu tenho certeza que o que a gente está vivendo hoje é fruto dos anos que a gente viveu escondido em Deus, escondido no Senhor, com nenhum reconhecimento, com nada de grana, e, cara, só amando a Jesus. A gente só queria chegar na reunião e ser tocado por Deus e mais nada. Eu acho que é isso que a gente precisa transmitir para essa moçada mais nova, assim.
A última pergunta, que a gente está encerrando, é se o movimento de oração dia e noite, ele vai cooperar para o último avivamento global, e se a oração dia e noite que vai tornar esse avivamento sustentável. Perguntar mais uma vez. Se a oração dia e noite vai cooperar, se o movimento de oração dia e noite vai cooperar para o avivamento global, e se esse movimento de oração dia e noite é que vai tornar o avivamento sustentável. Yeah, so the part about it being sustainable, I don't get. Okay, so the last revival, I'm answering. Are you going to talk? Are you going to translate? Yeah. Viajei. Sorry. Essa é a parte que você trabalha, né? The last revival, O último avivamento. the last revival goes hand in hand with the last 3.5 years of this age. We go hand in Goes hand in hand, goes at the same time as the last 3.5 years of this age. 3.5 years of this age, the great tribulation. O último avivamento vai andar bem ao lado dos últimos 3 anos e meio. Okay, so Revelation 12, Apocalipse 12, we see Satan and he's cast out of the second heaven. a gente vê Satanás sendo expulso do segundo céu. And he's cast down to the earth. E ele vem à terra. And it says he has great anger and great rage because he knows his time is short. E ele estava muito irritado, muito irado, porque o tempo é curto. So it's at that time Nesse tempo that revival is exploding on the earth que o avivamento vai explodir na terra. because we have a global open heaven. We have a global open heaven. Vai ter um abrimento do céu, uma abertura global do céu. Okay, so Revelation 7:9, Apocalipse 7, 9. which I said chapter 8 earlier, but I meant 7. Eu acho que é 8 ou 9. But Revelation 7:9 7, 9 says diz that there are people before the throne from every tribe, tongue, people, and nation. tem diante do trono pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. And they are the ones who've come out of the great tribulation E esses são aqueles que virão da grande and tribulação. made their robes white in the blood of the Lamb. E as vestes deles são as vestes do Cordeiro. And so, yeah, even they were saying it in my ear. You want this? So, the revival Então, o avivamento will hit all the nations em todas as nações during the Great Tribulation. durante a grande tribulação. And Será durante a grande tribulação. so, if you want to think about will it make it sustainable, Então, se você pensa sobre ser sustentável, yeah, it'll go right into the age to come. a gente vai direto da época que está dos últimos dias. Basically, the age to come, the millennium, is a 1,000-year revival. Então, é como se os últimos dias serão 1000 anos de avivamento. It's the time when the glory of the Lord covers the earth as the waters cover the sea. É o tempo de que quando a glória do Senhor cobre a terra como as águas cobrem o mar. Now, does the prayer movement Então, o movimento de oração cause that revival? causa esse avivamento. The answer is yes. Então, a resposta é sim. And it's not just houses of prayer, Então, não é só sobre casas de oração, but it's every praying person in the body of Christ all together. qualquer pessoa que ora através da Bíblia junto. And so in Revelation 5, Então, Apocalipse 5, we see the bowls that are before the throne, they're full of the prayers of the saints. então a gente vê as taças diante do trono cheias das orações dos santos. And it's when those bowls are filled Então, quando essas taças estiverem cheias, that the last 3.5 years of this age starts.
Então, os últimos 3 anos e meio dessa era começa. And so the Great Tribulation, Então, a grande the tribulação, massive revival, um grande avivamento, they all happen at the same time. acontece no mesmo tempo. And it comes as a result of a global prayer movement that's filled the bowls before the throne of God. E isso acontece como resultado de todas essas orações que encheram as taças. So that's, yeah, there you go. É isso. Joel 2:28 diz: depois disso, o quê? Depois disso. E aí ele está falando que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a terra, em toda a carne, jovens, velhos, crianças, enfim. Então, existe o dia do Senhor e existe o grande dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, os 3 anos e meio de grande tribulação, e o grande dia do Senhor, que é o retorno físico e visível de Jesus para a terra. Antes que essas coisas aconteçam, ele está dizendo que o Espírito Santo vai romper sobre toda a terra, sobre toda a carne. Em resposta ao quê? Ele diz, depois disso, em resposta a essa passagem: tocai a trombeta em Sião, decrete um jejum, convoque uma assembleia solene. A expressão assembleia é a mesma expressão usada para eclésia, igreja. Então, antes de Jesus voltar, vai ter um ajuntamento da eclésia em jejum, oração e pranto. Vai ter uma trombeta profética tocando mundialmente, chamando o povo de Deus para essa assembleia solene. E vai ser tão radical que Joel diz: saia o noivo da sua recâmara. Sabe o que isso significa? Joel está dizendo o seguinte: a crise é tão grande e a iminência do derramar é tão grande que ele está dizendo: se você está de lua de mel, mano, para tudo e ora. Você está entendendo? Ele está dizendo assim, que as coisas mais normais da vida, que são super normais, a mensagem vai ser tão forte que a gente vai sair da normalidade da vida, parar tudo e se juntar no lugar de oração como igreja mundial, igreja global, nesse lugar de contender pelo derramar do Espírito Santo. Então, o que a gente está falando não é de um avivamento num bairro, numa cidade ou em um país. A gente está falando do globo terrestre ser batizado na glória do Espírito Santo ao mesmo tempo. Em toda a terra, a noiva vai se unir ao Espírito Santo e vai chamar vem. Então, se você tem lá em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem vem, pega a palavra vem, passa uma paradinha lá de marca-texto. Vem significa tudo aquilo que precisa acontecer antes para que Jesus volte. É um grito de intercessão. O Espírito e a noiva dizem vem. Mas para que ele venha, várias coisas precisam acontecer antes. E uma dessas coisas é que o Espírito Santo vai ser derramado sobre as senhoras de 80 anos de idade, sobre as crianças de 5 anos de idade, sobre o cara que tem faculdade de teologia, sobre o cara que nem sabe ler, sobre o famoso pregador, sobre a pessoa que você nunca ouviu falar. O Espírito Santo vai ser repartido numa medida inédita. A gente nunca viu isso acontecer na história da igreja, não foi relatado nos livros da história da igreja. Então, a gente precisa terminar esse tempo aqui pensando que nós somos chamados para ser parte da geração que acelera a volta de Jesus, que acelera o reino de Deus vir totalmente para a terra e que pode participar da maior demonstração de poder do Espírito Santo de todos os tempos que jamais ninguém viu. Pensa numa coisa, a igreja de Atos era muito, muito poderosa, mas Jesus não voltou para a igreja de Atos. Isso significa, meu irmão, que tem uma igreja mais gloriosa que a de Atos, que vai ver o Filho de Deus romper os céus e descer para a terra. E essa é a geração. Se não é a minha geração, talvez é a geração dos meus filhos. E a gente está aqui porque a gente está dando a vida com tudo que a gente acredita para preparar essa geração para a colheita final e para aquilo que o Espírito Santo vai fazer nas nações da terra. Amém.